Bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir falando do PIB brasileiro, que cresce 4,6% em 2021, mostrando um crescimento no quarto trimestre e saindo da recessão técnica. No quarto trimestre, a economia avançou 0,5% em relação aos 3 meses anteriores, após retrações de 0,3% no segundo trimestre e de 0,1% no terceiro. No acúmulo do ano, o PIB supera as perdas de 2020 com a pandemia, mas ainda está 2,8% abaixo da sua melhor marca histórica, alcançada em 2014. Em valores correntes, o PIB chegou a 8,7 trilhões de reais no ano passado. Aqui a gente tem a variação ano a ano do PIB, a gente vê as grandes perdas de 2015 e 2016, seguidas de uma recuperação, então a pandemia nos prejudicou e agora voltamos à nossa trajetória de crescimento que a gente espera que se mantenha. Esse crescimento de 4,6% também foi a maior taxa desde 2010, quando tivemos uma expansão de 7,5%. Vamos ver também os principais destaques do PIB em 2021. O setor de serviços cresceu 4,7%, indústria 4,5%, agropecuária caiu 0,2%, consumo das famílias subiu 3,6%, consumo do governo 2%, os investimentos cresceram 17,2%, as exportações 5,8%, importações 12,4%, a construção civil cresceu 9,7% e o comércio 5,5%. Sigo falando da economia americana sobre criação de vagas de emprego que aceleram em fevereiro, trazendo a taxa de desemprego para 3,8%. Foram 678 mil empregos criados em fevereiro, mais do que o esperado para o mês. De acordo com o relatório, o crescimento do emprego foi generalizado, com ganhos nos setores de lazer e hospitalidade, serviços profissionais e empresariais, saúde e construção. A pesquisa também mostra que os empregadores dos Estados Unidos contrataram muito mais do que o esperado para fevereiro, impulsionando o mercado de trabalho. Porém, os crescentes obstáculos representados pelas tensões geopolíticas podem prejudicar a confiança empresarial e desacelerar a criação de vagas nos próximos meses. A taxa de desemprego caiu para 3,8% em fevereiro, vindo de 4% em janeiro, sendo essa uma taxa melhor do que a expectativa do consenso que previa um recuo para 3,9%. Quando a gente vê a evolução da taxa de desemprego nos Estados Unidos, obviamente tivemos um grande pico em abril de 2020, com o começo do lockdown, desde então uma grande redução no desemprego até uma certa normalização, estando apenas 0,3 pontos percentuais acima de fevereiro de 2020. Mas também é super importante a gente ver os rendimentos, ou seja, os salários pagos por esses empregos. Os ganhos salariais dos americanos foram estáveis em fevereiro, a comparação com janeiro, contrariando a expectativa do consenso que era de uma alta de 0,5% nos salários pagos para esse mês. Já na comparação com fevereiro de 2021, os salários subiram 5,1%, ficando abaixo das expectativas de uma alta de 5,8%, e também abaixo da inflação do período, que foi de 7%. O que, por um lado, prejudica o trabalhador, diminui o poder de compra do trabalhador. Por outro, se a gente começar a ver um crescimento salarial muito acima da inflação, isso soma as forças inflacionárias de médio a longo prazo. Vou pincelar também rapidinho sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, porque a Rússia tomou o controle da maior usina nuclear da Europa. As autoridades ucranianas afirmaram que as forças russas assumiram o controle da usina nuclear de Zaporizhzhia, no sudoeste da Ucrânia, que é considerada a maior do tipo na Europa. Um incêndio atingiu o local após uma série de bombardeios russos. Porém, o incêndio já foi controlado e não há registro de vazamento de radiação no local. Mas é claro que isso é mais um risco, mais uma camada de incerteza, porque há acesso a muito material radioativo, e se a guerra, se as tensões seguirem escalando, é mais um poder na mão da Rússia, é mais um perigo para os ucranianos e para o mundo. E vamos agora para o cenário corporativo, começando com notícias da Ambipar, que junto com a BP Carbon Trading tem uma joint venture no Peru para compensação de carbono. No caso, a biofílica Ambipar Environmental assinou uma parceria com a BP Carbon Trading para operar projetos de compensação de carbono de soluções baseadas na natureza. A companhia destaca que o Peru possui o segundo maior território de florestas da América Latina, atrás apenas do Brasil, e que conta com legislação bastante desenvolvida em relação a concessões de áreas públicas para fins de conservação florestal. A Ambipar aponta ainda que já possui operações no Peru por meio das subsidiárias Environment e Response Latam. E finalizo com a Equatorial, que conclui a compra da Ecoenergia por 7,03 bilhões de reais. Essa compra é pela totalidade do capital social da Ecoenergia, e a operação foi realizada por meio da subsidiária Equatorial Transmissão, que passa a ser titular das ações representativas da companhia adquirida. A aquisição havia sido anunciada em outubro de 2021 por 6,7 bilhões, e a Equatorial explica que os valores foram corrigidos pela variação do CDI, além de ajustes usuais, como a variação
variação do endividamento líquido e do capital de giro da companhia adquirida. O valor ainda está sujeito a novos ajustes positivos ou negativos, mesmo após o encerramento da operação, conforme prevê o contrato de compra e venda. A Equatorial ressaltou que está avançando em sua estratégia de geração de valor ao ampliar a atuação no setor elétrico brasileiro por meio de geração de energia renovável, e a Ecoenergia é uma oportunidade de crescimento nesse setor, já que ela já tem aproximadamente 1,2 gigawatts de capacidade de geração eólica, além de um portfólio de projetos prontos para construção, majoritariamente solar. E vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas a gente tem Suzano, Bradespar, Klabin, Taesa, Gerdau e Metalúrgica Gerdau. Dentre as quedas, JHSF caindo 8,51, Azul, Gol, CVC, Banco Inter e Localweb. No mapa do Ibovespa a gente vê que as empresas de commodities, de materiais básicos, estão indo bem, porém todos os outros setores estão indo bem mal, com exceção de utilidade pública que está mais dividido. No mapa da S&P 500 a gente vê as de tecnologia e de financeiras derrubadas, restaurantes também, porém saúde, consumo cíclico, petróleo e gás, utilidade pública estão indo bem melhor. O Ibovespa hoje fechou caindo 0,6%, ele chegou a cair mais durante o dia, veio aqui, encontrou algum suporte na média móvel de 20 dias e recuperou parte das suas perdas. O IFIX se manteve estável com uma queda de 0,01%, porém num caminho contrário, ele subiu mais ao longo do dia, encontrou resistência na média móvel de 20 dias e acabou caindo. O dólar também subiu 0,6% aos R$ 5,06. Lá fora, o S&P 500 caiu 0,79%, durante a madrugada o índice de Hong Kong caiu 2,5%, o índice das 500 maiores empresas europeias caiu 3,52%, despencou muito forte, o ouro volta a fazer altas, uma subida de 1,58%, quem também acompanha o ouro é o petróleo Brent, subindo 6,89%. Nas criptomoedas, o Bitcoin perdeu tanto a média móvel de 20 dias, quanto a de 50 dias, quanto o nível de $40 mil, caindo 6,85%, despencando aos $39.567. Ethereum praticamente a mesma coisa, com uma queda um pouco maior de 7,48%. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!